Carlos I, o diplomata, era filho de Dom Luís I e da Rainha Sra. Dona Maria Pia de Saboia. Nasceu em Lisboa, em 28 de setembro de 1863 e morreu em Lisboa, assassinado no Terreiro do Paço, no dia 1 de fevereiro de 1908. Subiu ao trono em 1889 para procurar descrever, num minuto, nada melhor do que o pedestal da estátua que tem aqui diante do Palácio da Ajuda, em Lisboa. Foi um protetor das artes, das letras. Desenvolveu a agricultura, a indústria, o comércio. Reorganizou o exército e a marinha. Foi um homem que amou profundamente a sua pátria. Foi um homem que consolidou a presença no ultramar português. Foi, acima de tudo, um homem que sonhou com a grandeza da pátria portuguesa e por ela deu a vida. Ainda antes de subir ao trono e de ser aclamado, portanto, Dom Carlos recebeu em Lisboa a visita da família real brasileira. Tinha havido uma revolução republicana no Brasil em 15 de novembro de 1889 e a família real passou por Lisboa a caminho do exílio. O imperador do Brasil foi visitar no Palácio de Belém o recém-nascido infante Dom Manuel e, antes de seguir para o exílio, quis ir a Val de Pereiro abraçar Camilo Castelo Branco. O fim da monarquia no Brasil, a Revolução Republicana, causaram uma profunda impressão em Dom Carlos. E como se não bastasse essa amargura que o assaltou logo no início do seu reinado, outra muito mais grave avançava a passos de gigante. Lembram-se que entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 se tinha reunido o famoso Congresso de Berlim. A razão que tinha levado Portugal a propor esse Congresso em Berlim tinha sido a questão do Zaire. Lembram-se bem da questão do Zaire. Nós reclamávamos os nossos direitos históricos sobre a Bacia do Congo, onde estávamos desde o tempo de Diocão. E com a Inglaterra tínhamos uma questão particular, lembram-se também, da marcação da fronteira de Moçambique na confluência do Alto Chire com o Ruo. Nessa região nós aceitávamos, e a Inglaterra concordava, que fosse a fronteira de Moçambique. Pois bem, o Congresso de Berlim acabou praticamente para nós portugueses de uma forma altamente prejudicial. A Inglaterra conseguiu que se aprovasse o artigo referente à posse efetiva do território. Ou seja, para que um território
pertencesse a um determinado país, era necessário que ele tivesse a força bastante para nele manter a paz, garantir as liberdades individuais e garantir a liberdade de comércio. Era quase geometricamente traçado este ponto para a situação portuguesa em Moçambique. Ora, Portugal, em Moçambique, tinha um inimigo declarado. Esse inimigo era o potentado do Cabo Cecil Rhodes. E Cecil Rhodes era apoiado a 100% pelo governo inglês de Lord Salisbury, ao ponto de, em 1889, portanto pouco antes da aclamação do Sr. Dom Carlos, ter sido criada a British South African Company, que materializava o sonho inglês do eixo Cairo-Cabo. Ora, esse sonho inglês do eixo Cairo-Cabo cortava aquilo que Portugal tinha como o sonho da criação de um Brasil africano, o mapa cor-de-rosa. O mapa cor-de-rosa não era mais do que a ligação de Angola à contracosta, onde tinham andado tantos nossos exploradores, e esses territórios por onde eles tinham andado apresentávamos-los nós, entre Angola e Moçambique, cobertos com uma tinta cor-de-rosa, uma pintura cor-de-rosa. Daí chamar-se a esse mapa o mapa cor-de-rosa. E nós reclamávamos direitos de posse. Mas a vastidão do território tornava praticamente impossível a concretização da posse efetiva. E o potentado do Cabo, aquilo que pretendia, o seu grande objetivo estratégico, era uma saída para o mar. Uma saída para o mar, e uma saída para o mar bem próxima de onde ele tinha o seu potentado. Ora, essa saída para o mar bem próxima de onde ele tinha o seu potentado eram os portos da costa de Moçambique. E, fundamentalmente, nos portos da costa de Moçambique, o porto de Lourenço Marques. Ora, a 28 de dezembro de 1889, foi aclamado rei em Cortes o Sr. Dom Carlos. A situação em Moçambique era de franca entrada dos portugueses no território a sul do Lago Niassa, as minas da Machona, o território dos Macololos, a entrada franca dos portugueses pelo território de Tete com a ocupação da Aringa de Massangano, a franca entrada dos portugueses também na região de Sofala, cá embaixo na região dos Matabeles, e um acordo assinado com o Gungunhana, por forma quase a tornar o Império Vátua num protetorado português. Era quase uma forma de semi-independência. Era esta a maneira que nós tínhamos de marcar a nossa posição. Mas o potentado do Cabo, Cecil Rhodes, como vos disse, não estava nada contente com isto. E com o apoio dos ingleses lançou, digamos, uma cartada decisiva. Foi para a agressão militar. Agressão militar, armando os Macololos, revoltando os Macololos, que vieram contra os destacamentos de engenharia portugueses que estavam a sul do Rio a trabalhar na zona do Alto Chiro. Dá-se a intervenção de Serpa Pinto, a pacificação dos Macololos. E é no momento da pacificação dos Macololos que sobe ao trono, em Portugal, o Sr. Dom Carlos. E é no momento da pacificação dos Macololos que os ingleses veem que toda a sua estratégia subterrânea para conseguirem destruir a presença portuguesa na região que tanto ambicionavam, provou que Portugal tinha força para, pelo menos, naquele seu território moçambicano, marcar uma presença. E estava, portanto, dentro do que estabelecido no Congresso de Berlim. Ora, a Inglaterra não podia engolir um sapo destes vivo. E assim começaram a protestar veementemente contra a nossa intenção relativamente ao mapa cor-de-rosa. Portanto, começaram a lançar uma confrontação diplomática muito azeda com Portugal, ao mesmo tempo que os agentes da Company faziam
aliciamentos, havia recontros com indígenas, criava-se uma situação de instabilidade na região. E no dia 11 de janeiro de 1890, em cima da secretária do Sr. Dom Carlos, estava o famigerado ultimátum inglês. Considerava o ultimátum inglês que a ação de Serpa Pinto na região do Alto Chire contra os maculoulos tinha sido uma afronta à bandeira do Império Britânico, porque os maculoulos pertenciam ao Império Britânico e porque aquela região pertencia ao Império Britânico por causa das missões escocesas que lá estavam. Isto é um ato de pura pirataria. O nosso acordo com eles da fronteira no Alto Chire com o RU, pois eles concordaram connosco. Foi uma das razões que nos levou à Conferência de Berlim. Mas aquele grupo de piratas que constituíam o Potentado do Cabo e que enchiam as arcas dos ingleses, porque esta é a verdade, levaram a que a Inglaterra não tivesse a mínima vergonha e cometesse essa atrocidade, mais, perante a apatia internacional. É que o mundo ficou completamente apático perante o que estava a suceder. Ora, Portugal não tinha força. Não tinha força militar para se opor à Inglaterra. A má intenção da Inglaterra foi tal que quando o ultimátum chegou aqui, a Inglaterra já tinha um cruzador em Vigo, 10 cruzadores na região de Zanzibar, para que é que eles lá estavam, a costa de Moçambique, claro, e navios a aparelharem em Gibraltar com destino desconhecido. Mas não é muito difícil ver-se a Madeira e os Açores, quer dizer, também não é difícil, basta olhar para a carta. Ora, não há dúvida nenhuma de que havia má intenção, havia um pré-planeamento, havia uma ideia que começava na Rainha Vitória, passava por Salisbury e chegava a Cecil Rhodes. Era necessário garantir a costa de Moçambique. Era necessário correr com Portugal, fosse como fosse. Ora, Portugal, perante as goelas dos canhões ingleses e a apatia internacional, mandava evacuar o Alto Chire. E é claro, imediatamente, a nossa diplomacia, sobretudo através de Luís Sobral e Barjona de Freitas, atuou em Inglaterra. Luís Sobral era muito amigo do Príncipe de Gales e mostrou-lhe tudo o que se estava a passar. E na realidade o Príncipe de Gales era amigo de Portugal, interferiu a nosso favor. Mas a interferência que ele teve a nosso favor, a intervenção dele junto da mãe, praticamente não teve grandes resultados, ou grandes resultados práticos para Portugal, a não ser que nos ajudou a manter Moçambique, porque o objetivo último de Cecil Rhodes era expulsar-nos pura e simplesmente de Moçambique. E então preparou-se um tratado de fronteiras com a Inglaterra. Esse tratado de fronteiras que havia de ser chamado o Tratado de 20 de Agosto. Bom, entre o Tratado de 20 de Agosto e o ultimátum, a assinatura, portanto, a cedência de Portugal, rebentou em Portugal um verdadeiro escândalo. Foi um levantamento contra a Inglaterra. Em todo o povo português houve um levantamento brutal. O comércio não queria aceitar libras, o rei devolveu as condecorações, o duque de Palmela devolveu todos os seus títulos e o seu posto oficial da Marinha Britânica. Os comerciantes que quiseram embargar os produtos ingleses, não se ensinava inglês, não se queria falar em inglês, cobriu-se a estátua de Camões de crepes. Alfredo Keil e Henrique de Mendonça escreveram esse hino de amor à pátria fabuloso que é a portuguesa. Escreveram-no como um protesto contra aquele ato de pura pirataria. Mas havia aqueles que pretendiam o desagravo à pátria, atacando a Inglaterra através da instituição monárquica e do rei. Essa foi a forma de atuar dos republicanos. E aqui não há dúvida nenhuma que houve um aproveitamento da situação. É histórico. Dom Carlos é aclamado rei em 28 de dezembro de 1889. Tem o ultimátum em cima da mesa no dia 11 de janeiro de 1890. Que culpa tem o senhor Dom Carlos deste ultimátum? Pois este aproveitamento foi injusto,
Foi sagaz, sem dúvida nenhuma, mas profundamente injusto. E serviu para os homens da Universidade de Coimbra. Eram António José de Almeida, eram Afonso Costa, eram João Sequeira, conseguirem arranjar uma base de apoio para a ida para o Parlamento de 3 deputados republicanos. E quando estavam neste ponto, aparece assinado o Tratado de 20 de Agosto. O que era o Tratado de 20 de Agosto? Dava concessões territoriais a norte e sul do Zambeze, todas as cachoeiras auríferas de Manica, parte de Sofala, parte da região dos Matabeles. Moçambique ficava encolhido, como está hoje, mas ficava encolhido para podermos manter em Moçambique terras nossas, nem que fossem colhidas. Quando aparece o Tratado de 20 de Agosto, foi outro escândalo. Pediu-se a demissão do governo, andou-se à pancada na rua, quase que se andou à pancada nas cortes. E Dom Carlos foi mesmo para a admissão do governo. O Partido Regenerador tinha assumido o governo pouco tempo antes e era chefe do governo António Serpa Pimentel. Ora, houve uma cisão dentro do partido. Saiu aquilo que ficou conhecido como a esquerda dinástica. E com o apoio dessa Liga Liberal, Dom Carlos pediu ao general João Crisóstomo de Abreu para formar governo. Era um governo que estava independente dos partidos. Saía fora do rotativismo, que foi uma das pechas da democracia monárquica. E, realmente, este gabinete de João Crisóstomo foi-se debater com problemas terríveis para os quais, como vamos ver, não tinha soluções. O poder do Partido Republicano aumentava. Aumentava os seus filiados, aumentava os seus sonhos e, sobretudo, aumentava a sua credibilidade, à medida que a credibilidade monárquica ia descer. Aqui, no Porto, o grande mentor do movimento republicano era o jornalista João Chagas. Muito embora não fosse ele o mais ativo dos republicanos. O chefe civil do movimento republicano no Porto era o Dr. Alves da Veiga e o jornalista Santos Cardoso podia-se dizer que era o seu grande apoio. Existiam 2 jornais que agitavam muito o meio militar. A República Portuguesa, que tinha como, digamos, seu braço armado um semanário que era chamado o Sargento. E esse semanário Sargento agitava a classe de sargentos no Exército. A classe de sargentos, aqui no Porto, tinha preparado, com os republicanos mais ativos da ala civil, um movimento revolucionário. Mas este movimento revolucionário não era do agrado do diretório do Partido Republicano. O diretório do Partido Republicano, que então era constituído por Manuel da Riaga, Teófilo Braga, Jacinto Nunes, Azevedo e Silva e Homem Cristo. E é precisamente Homem Cristo que vem ao Porto ver as possibilidades que esse movimento, que era apoiado por muitos republicanos, teria de triunfar. E viu que a possibilidade era nula. O movimento não tinha os apoios necessários para triunfar, nem a organização. Bem tentou ele parar esse movimento que ficou célebre, passou à história como o 31 de janeiro de 1891. E quando na madrugada do dia 31 de janeiro de 1891 eles saíram para a rua para fazerem a Revolução Republicana e implantar a República, vieram aqui para a Câmara Municipal do Porto. Aqui içaram a bandeira, era a bandeira do Centro Democrático Federal, uma bandeira vermelha com um emblema verde, uns dísticos verdes. E da varanda da Câmara, o ator
verdeal, leu a proclamação republicana de um governo provisório que era chefiado pelo Dr. Alves da Veiga, e quando lia a constituição desse governo provisório, apareceu a tropa, a Guarda Municipal, da Serra do Pilar bombardearam para a Câmara, o Dr. Alves da Veiga fugiu e as prisões que foram feitas foram variadíssimas, caiu quase tudo em cima da tropa e fizeram-se tribunais militares em eleições que condenaram a maioria dos presos ao degredo. No Parlamento, Manuel da Riaga e Latino Coelho, que eram os dois deputados republicanos, quiseram defender aqueles homens que, afinal de contas, tinham dado a cara por aquilo em que acreditavam. Pois a maioria dos deputados não deixou, foi uma barulheira. Fizeram mal, mas não deixaram. E Mídio Navarro, na imprensa, atacava os vencidos. Exigia-se, nas duas câmaras, a intervenção do rei. Mas o rei não queria intervir. Para isso, estava o governo nos tribunais. Vivíamos numa democracia. A verdade é que, a par de toda esta crise, não havia um tostão. Tinham que se fazer grandes economias. Tinha que se apertar o cinto. E aí vieram as medidas para apertar o cinto. Caíram em cima de quem? Do funcionalismo público. Não há nada de novo debaixo do sol. Bom, demitia-se o governo. Subia agora ao poder José Dias Ferreira. Mas foi mais ou menos por esta altura que Dom Carlos fez uma viagem triunfal ao norte e à beira. Aqui vêem, meus amigos, a diferença que havia entre Lisboa e o Porto, por um lado, e o Portugal profundo, o interior de Portugal, por outro, na sua apreciação da figura do rei, na sua apreciação da figura da monarquia, da figura do regime. Dom Carlos foi triunfalmente recebido, contactou diretamente com o seu povo, viu as suas necessidades, viu o que ele sofria e, quando chegou a Lisboa, voluntariamente fez com que fosse entregue ao Tesouro 20% daquilo que a Casa Real teria de receber. 20% da chamada lista civil. Com o exemplo a vir de cima, Dias Ferreira voltou a apertar o cinto. E a apertar o cinto a quem? Ao funcionalismo público. E os protestos redobravam. E não se podia viver. A vida era incomportável. A maçonaria procurava arranjar todos os apoios que podia. Saía do Grande Oriente e entrava nos bairros populares. Começavam-se a formar as primeiras células junto do operariado daquilo que um dia iria redondar na Carbonária. O Partido Republicano, a que aderia agora José Falcão. José Falcão era um lente da universidade. Era um líder de opinião junto da juventude universitária. Era um homem com um poder de palavra fantástico, que os seus alunos adoravam e ouviam. Ao mesmo tempo, o monárquico socialista, o grande Augusto Fucini, dizia, como voz dos mais avançados dentro da cor monárquica, a República em Portugal, meus amigos, é impraticável. E se algum dia ela vier, vai ser um desastre. O povo português não está preparado para isso, não tem essa tradição. Bom, assim iam as coisas correndo em Portugal. Sucediam-se os governos. Agora era a vez dos progressistas enfrentarem uma crise muito, muito séria. Estavam-se a fazer as obras do Porto de Lisboa, mas não havia dinheiro. E o empreiteiro do Porto de Lisboa disse que sem dinheiro não havia obras e parou as obras. Dias Ferreira quis logo recorrer a empréstimos estrangeiros. Oliveira Martins, vendo que tinha falhado o seu plano financeiro, demitiu-se. Dias Ferreira, porque acabaram as obras do Porto de Lisboa, porque se suspenderam, demitiu-se também. Dom Carlos aceitou a demissão de Dias Ferreira, pediu-lhe para ele formar outro governo. E desabafava com o Conde de Arnoso. E dizia, isto não há dúvida nenhuma, tem que se fazer economias. Os ricos têm que pagar a crise, dizia ele, Dom Carlos. Os grandes proprietários têm que pagar a crise. Eu, um deles, estou disposto a isso, estou disposto a todas as reformas, meu Deus, mas com quem? Esta era a pergunta de Dom Carlos. Com quem? Eu sondo todos os quadrantes políticos e todos me pedem o mesmo. Dizia ao Sr. Dom Carlos. E sabem o que é que os políticos pediam? Os políticos que acenavam com a democracia, que acenavam com a maçonaria,
sabem o que é que eles pediam? A ditadura. Quando foi a vez dos regionadores irem para o governo, em vez de nomear o chefe do partido, que era António Serpa Pimentel, Dom Carlos nomeou Índice de Ribeiro. Convidou Índice de Ribeiro a formar governo. Pois não queiram saber o escândalo que foi. Foi um escândalo porque ele não nomeava Serpa Pimentel, mas Serpa Pimentel já tinha estado e nada tinha feito. Absolutamente nada. Índice de Ribeiro pelo menos levava para o governo dois homens com força. Levava Bernardino Machado e levava Augusto Fuchsini, mas levava também João Franco. João Franco era um homem que a classe política olhava um bocado de lado. No fundo, se calhar, tinha as suas razões. Nesse momento da vida política, apareceu uma acusação gravíssima feita aos republicanos. Acusavam os republicanos, no seu ideal maçónico, não nos podemos esquecer do velho ideal liberista, acusavam os republicanos de terem tudo preparado para fazerem a União Ibérica e, à partida, dividiriam Portugal em 4 regiões ou estados, entre Minho e Douro, entre Douro e Sado, entre Sado e Guadiana e as ilhas adjacentes, juntamente com as Canárias. Claro, choveram logo acusações de parte a parte, uns diziam que era verdade, outros diziam que era mentira. Foi uma balbúrdia política nos jornais, na imprensa, ao mesmo tempo que subiam os impostos e os pobres dos comerciantes, a pobre da classe média, pagava a crise. Incapacidade do regime ou incapacidade do poder político? Esta dúvida pairará sempre no ar. Dom Carlos, em janeiro de 1896, organizava por sua iniciativa uma extraordinária manifestação de carinho e de apreço para com o grande poeta João de Deus, o homem da cartilha maternal, porque se calhar o senhor, meu amigo, como eu, aprendemos a ler. João de Deus estava muito doente, vivia numa casa muito humilde, pois a essa casa deslocou-se Sua Majestade El Rei Dom Carlos para pessoalmente condecorar o poeta com a Grande Cruz da Ordem de Santiago de Espada. Ia rodeado de todos os académicos, do grande poder político, de todos os chefes militares. Pouco depois, em 11 de janeiro de 1896, morria João de Deus e o rei concedia-lhe as honras do Panteão Nacional. É engraçado também que Dom Carlos era um desportista. Não parecia fisicamente, mas era. Além de ser o grande artista que nós sabemos que ele foi, aguarelista e o investigador oceanográfico. Mas, em 1894, ele ofereceu uma taça e organizou um jogo. Um jogo entre Lisboa e o Porto. Desportistas de Lisboa e do Porto enfrentavam-se num jogo. Era um jogo novo. Chamava-se futebol. Naquele ano de 1895, celebrou-se o centenário de Santo António. E, aproveitando as celebrações que aqui se realizaram na cidade de Lisboa, os anarquistas e os carbonários resolveram
experimentar a sua técnica de terror, a sua técnica de violação do sossego das massas e quiseram ver até que ponto é que podia chegar essa sua atividade durante uma grande concentração popular. Essa concentração deu-se aqui na Rua do Ouro para assistir à passagem de um cortejo evocativo e depois de uma procissão religiosa. O cortejo tinha sido organizado pelo banqueiro Burnet e foi, na realidade, algo grotesco, carnavalesco e provocou o gáudio na assistência, na populaça que nos passeios assistia à sua passagem. Isto porque, seguindo o banqueiro a cavalo, havia um grande número de soldados vestidos de frades, de raparigas de vida mais ou menos fácil, conhecidas na cidade de Lisboa e que vinham vestidas de santas e de virgens. Isso provocou a risota, a chacota da população. A seguir, saiu a procissão religiosa e então atuaram os anarquistas, os carbonários, e tudo aquilo tinha a assinatura do Gomes das Fragatas, do Bartolomeu Constantino, e quando aqui passou a procissão na Rua do Ouro, um grito veio do meio da multidão: abaixo os sotainas. E a seguir a este grito caiu sobre a procissão uma chuva de papelinhos. Qual foi o bastante? A multidão fugiu em todas as direções, espavorida. Foi o terror, o pânico generalizado. Desapareceu tudo. A rua ficou cheia de sapatos, chapéus, malas, sombrinhas, bengalas. Toda a gente procurava um refúgio. A gritaria era medonha. Os anarquistas e os carbonários ficaram cientes do terror que inspirava. Outro dos assuntos que ocupava a opinião pública naquele momento histórico era a viagem oficial do Sr. Dom Carlos pela Europa. O Sr. Dom Carlos ia acompanhado da Rainha Dona Amélia e de um séquito. Como chefe de Estado que era, levava o seu séquito. Nessa viagem que o levou à França, à Inglaterra, à Alemanha, à Espanha, onde ele ia procurar, enfim, mudar um pouco a imagem de Portugal depois da crise do ultimato e, sobretudo, acalmar os credores estrangeiros. E a viagem foi um sucesso diplomático em toda a linha. Foi uma prova evidente da habilidade, eu diria mesmo do gênio diplomático do monarca. Mas as críticas choviam ao despesismo, ao gasto sumptuário que acompanhava essa viagem de Estado e focava fundamentalmente o séquito do Sr. Dom Carlos. Era um séquito de 4 pessoas, além da Rainha Dona Amélia. Também nessa altura, os sataris na Índia revoltaram-se, aquilo que se chamou a Revolução dos Ranos. E durante a revolta feriram um oficial português, Manuel Gomes da Costa, que depois se iria tornar famoso. E decidiu o governo enviar à Índia uma expedição punitiva do comando do infante Dom Afonso.
finais de 1890, a South Africa arranjou maneira de, reunindo forças na Machona, se preparar para ocupar a Beira. Era essa a ideia de Cecil Rhodes, o potentado do Cabo, quando originou, armou e incentivou o levantamento no Massaqueque. Todos estes movimentos iam contra os tratados que Portugal e a Inglaterra tinham assinado, todos esses acordos diplomáticos, e levaram a que forças militares fossem levantadas na metrópole e em Moçambique para imporem a soberania portuguesa e impedirem uma chegada da South Africa à Beira. Logo em 1891, no princípio de 1891, a força levantada em Moçambique, comandada pelo Major Alfredo Augusto Caldas Xavier, venceu o régulo Mutassa no Massaqueque. Espécie muito simples, venceu o régulo Mutassa no Massaqueque. Eram milhares de homens armados pela South Africa com armas de fogo e eram estupendos guerreiros. Mas esta vitória de Caldas Xavier não desanimou de forma nenhuma Cecil Rhodes e muito menos Lord Salisbury. Eles continuaram a incentivar os levantamentos armados, continuaram a armar os indígenas, fundamentalmente os Vátuas. Era imperador dos Vátuas Gungunhana. A sua posição em Moçambique era tal que era ele o inimigo ideal para Portugal, para ser armado, incentivado pelos ingleses e pela South Africa. Assim, através do Limpopo, armaram o Gungunhana e Lourenço Marques foi ameaçado. Houve uma revolta no Barwe e foram civis, indígenas fiéis e as poucas forças militares que ali estavam que protegeram Lourenço Marques e Inhambane. Em 1894, Portugal, desfeito o sonho do mapa cor-de-rosa, iniciava a pacificação e a ocupação de Moçambique, que tinha sido determinado internacionalmente no jogo de fronteiras. E ia-se escrever uma página extraordinária de glória, talvez uma das mais brilhantes de todo o ciclo africano. Quando, armado pela South Africa, incentivado pela Inglaterra, o Gungunhana lançou um ataque ao caminho de ferro de Lourenço Marques. 10 de janeiro de 1895. Marca o início de uma campanha extraordinária, que se inicialmente foi sustentada pelos homens que estavam à volta de Caldas Xavier, depois foi sustentada também por aqueles que no mês de maio, comandados pelo coronel Rodrigues Galhardo, chegaram em reforço das tropas que estavam em Moçambique. E aí iam Sanches de Miranda, Taveira Cardoso e, sobretudo, uma figura de romance, um herói a quem Júlio Dantas chamou o Nuno Álvares da decadência, Joaquim Augusto Mozinho de Albuquerque. E esta geração cobriu-se de glória em Marraquém, Magulo, Colela, onde venceram os principais capitães do Gungunhana, os grandes chefes das Impis Vátuas, o heróico Matibjana, o inteligentíssimo Mazulo. Aí foram vencidos. E, em 28 de dezembro de 1895, cabia a Mozinho de Albuquerque a honra de capturar o imperador Vátua Gungunhana. Fê-lo só com 48 homens. Quando assaltou a Aringa de Chaimite, onde o Gungunhana estava refugiado, protegido por 3.000 guerreiros de elite, as Aves Brancas. A seguir foi a pacificação dos Namarrais e concluiu-se a campanha em 21 de julho de 1897,
em Macontene, com uma carga de cavalaria comandada por Mozinho de Albuquerque com um stick na mão, que destroçou, aniquilou os últimos guerreiros vátuas comandados pelo grande Maguiguano. Portugal cobria-se de glória em África e na metrópole. Bom, na metrópole continuava a funcionar o rotativismo. Ora estava no poder o Partido Regenerador de Índice de Ribeiro, ora estava no poder o Partido Progressista de José Luciano de Castro. Por trás, na base de toda esta partidocracia que existia em Portugal, estava o caciquismo, com todas as suas manigâncias e corrupções. Bom, mas tudo parecia viver em paz. Não fosse a imprensa republicana e maçónica atacar frequentes vezes o rei. Atacavam-no por tudo e por nada. Regressava Mozinho de Albuquerque de Moçambique, vinha coberto de glória. E o Sr. Dom Carlos nomeava-o aio do príncipe real Dom Luís Filipe. E dizia-lhe: aqui o tens, faz dele um homem e lembra-te que há de ser rei. Nesta altura, Portugal sentia-se profundamente ameaçado em África. Agora era um pacto secreto anglo-germânico, traçado para dividir entre a Alemanha e a Inglaterra o nosso Império Africano. Mas extraordinária capacidade diplomática de Sobral, a inteligente atitude de Dom Carlos e a intervenção internacional dos Estados Unidos da América fizeram gorar este plano. A Inglaterra desistiu dele, mas a Alemanha continuou. Ocupou Kionga, mas pouco depois travava com Portugal ótimas relações. As vitórias da diplomacia, muitas vezes acompanhadas no campo militar, não eram grandemente entendidas pela opinião pública acicatada pela imprensa. É curioso como é que se pode ter tanta má-fé. Se não vejamos, quando foi do ultimato, as críticas choveram sobre Dom Carlos, considerando uma infâmia a entrega do terreno de Portugal traçado no mapa cor-de-rosa sem dar um tiro. E agora, que se defendia a África, que se tomavam decisões diplomáticas por forma a manter da melhor maneira possível, enfrentando as grandes potências, aquilo que era nosso. Agora, criticava-se também. Quer dizer, era preço por ter cão e preço por não ter. Ora, nesta altura, mais ou menos, a Rainha Dona Amélia lançou uma grande campanha humanitária que se traduzia na assistência nacional aos tuberculosos. E os portugueses que não tinham dinheiro nem para remédios nem para pão encontraram aí um mitigar dos seus sofrimentos. Deveu-se isso à Rainha de Portugal, francesa de nascimento, mas amando cada vez mais Portugal e cada vez mais portuguesa. É claro que o regime tinha telhados de vidro tinha, e esses telhados de vidro eram aproveitados pelos republicanos de uma forma brilhante. Um dos mais importantes telhados de vidro era a questão da imprensa. Quando pertenceu ao primeiro gabinete Índice de Ribeiro, João Franco Castelo Branco criou o Juízo de Investigação Criminal. E esse Juízo de Investigação Criminal tinha capacidade de censura. Rafael Bordal Pinheiro batizou essa capacidade de censura como o lápis azul. Ora, agora aplicava-se a lei da imprensa e a capacidade de censura à torta e à direito. Corria a notícia que, por exemplo, Bernardino Machado, que tinha pertencido ao gabinete Índice de Ribeiro, entrara na maçonaria e ia aderir ao Partido Republicano. O Partido Republicano que tinha cada vez mais projeção, que tinha cada vez mais força.
E no Parlamento, os republicanos juntavam-se aos regeneradores para combater os progressistas, ou aos progressistas para combater os regeneradores, e os progressistas com os regeneradores para combater os republicanos. E era este ciclo, este empastelar da vida política portuguesa, que levou a que João Franco, que era o líder da bancada dos regeneradores, começasse a pensar em dar um abanão na vida política portuguesa, por forma a acabar com o rotativismo que considerava o responsável por todos os males. É claro que o que sucedeu foi o início do dobre de finados para o próprio regime monárquico. A imprensa e uma certa intelectualidade resolveram então, isto é 1902, tomar Mouzinho de Albuquerque como o seu alvo preferencial. Insultaram-no, enxovalharam-no na sua honra pessoal, disseram que ele era amante da rainha, pintaram a manta. Mouzinho de Albuquerque entrou em depressão. Ele, que estava separado das tropas, que estava fora do seu ambiente, ai do príncipe real, mas aquilo não era a vida para que tinha nascido Mouzinho de Albuquerque. E no dia 8 de janeiro de 1902, Mouzinho de Albuquerque, das Laranjeiras, em Lisboa, deu um tiro na cabeça. Talvez estivessem contentes. Era uma altura em que a diplomacia do Sr. Dom Carlos se refletia nas visitas que esquadras francesas, inglesas, alemãs faziam em Portugal. Na visita que fez a Portugal, a sua primeira visita de Estado, Eduardo VII de Inglaterra. Era um acalmar da situação que tinha sido criada por Lord Salisbury quando Primeiro-Ministro, com toda a questão do ultimato e o apoio que lhe tinha dado a Rainha Vitória. Mas era também o resultado do trabalho diplomático de Sobral e do trabalho diplomático de Dom Carlos. Visitava também Portugal Afonso XIII, o jovem monarca espanhol. Quando João Franco fez a cisão do Partido Regenerador e formou o seu próprio Partido Regenerador Liberal, apoiado pelos seus partidários e com uma grande força junto das diferentes classes sociais, porque é verdade, tinha essa grande força, aparecia como uma alternativa à situação que se vivia. Iniciava-se com essa cisão do Partido Regenerador o período, na minha modesta opinião, decisivo na história da monarquia portuguesa. É curioso dizermos aqui uma coisa. Enquanto que o Partido Regenerador e o Partido Progressista jogavam um jogo num determinado tabuleiro com a perfeita aceitação do regime e da autoridade real, o Partido Republicano queria jogar no mesmo tabuleiro, mas com regras diferentes. Ou seja, jogava não para ganhar o poder dentro do regime, mas para ganhar o poder pelo poder derrubando o regime. É preciso vermos que o Partido Republicano, portanto, não jogava o jogo dos outros partidos. Ora, mas desmentindo uma das grandes chavões da política republicana, que era o afastamento do rei da massa popular, constou em Lisboa que Dom Carlos tinha morrido a bordo do Amélia. Isso não era verdade, ele apenas teve uma indigestão. E à volta de Dom Carlos, a manifestação popular que lhe fizeram foi de tal ordem que desmentia, se não de uma forma absoluta, pelo menos de uma forma bastante demonstrativa,
esse chavão dos republicanos. Os republicanos, então, tinham uma força muito grande junto da intelectualidade, junto da massa estudantil, e também era essa força que se refletia nos vultos que iam aparecendo. Iam aparecendo como grandes vultos da República o Dr. Bernardino Machado, Brito Camacho, Teófilo Braga, António José de Almeida, João Chagas, e reparem, varriam uma gama da cátedra ao jornalismo, passando pelo fórum. Portanto, a gama que eles varriam na sua intelectualidade era muito vasta e que tinha possibilidade de se expandir sobre diferentes setores estudantis. Pois se este âmbito da intelectualidade tinha este setor importante do Partido Republicano e do apoio ao Partido Republicano, nos setores mais baixos da sociedade, nos bairros populares, no operariado, no proletariado, esse apoio era enorme. E retratava-se esta verdade na chamada Carbonária. Quase todos os novos filiados e filiados do Partido Republicano entravam na Carbonária. Mas a primeira grande iniciativa de caráter carbonário foi feita em 1895 por um bibliotecário municipal chamado Luz Almeida, que criou uma loja só para estudantes. E tal foi o êxito que, em 1899, conseguiu uma loja que estava associada à maçonaria. Fundou-a, a loja Montanha. E esta loja foi de tal forma importante que foi um dos fulcros da Revolução Republicana. A Revolução Republicana, que se começava, por assim dizer, a desenhar, fez-se uma manifestação ao Dr. Bernardino Machado, em Lisboa. E essa manifestação feita ao Dr. Bernardino Machado reuniu uma série de vultos da República, entre eles o Dr. Afonso Costa, que também foi vitoriado, como tinha sido vitoriado na Praça do Campo Pequeno poucos dias antes. O governo de Índice de Ribeiro mandou reprimir violentamente a manifestação. Foi uma sova que a Guarda Municipal deu naquelas pessoas todas que aclamavam o Dr. Bernardino Machado e o Dr. Afonso Costa, ao ponto de Dom Carlos achar que se tinha de tal maneira extravasado o que seria lícito de empregar para manter a ordem pública, que demitiu o governo de Índice de Ribeiro, numa altura em que o governador civil de Lisboa responsabilizava os dirigentes do Partido Republicano pelas alterações de ordem pública. Ora, é nesta altura, 17 de maio de 1906, que, considerando que nem os regeneradores eram capazes de governar, nem os progressistas eram capazes de governar, que não se entendiam entre eles, que não resolviam os problemas, que Dom Carlos nomeia para formar governo João Franco. E João Franco aceita e forma governo com o apoio dos progressistas de José Luciano de Castro. Como o partido de João Franco se chamava Regenerador Liberal, a união de João Franco com José Luciano de Castro chamou-se a Concentração Liberal. Estava lançada a guerra política. É claro que João Franco necessitava de uma grande base de apoio, tinha a base de apoio dos progressistas, mas foi atacar na base de apoio dos republicanos. E para atacar na base de apoio dos republicanos, deu grandes aberturas, grandes apelos à liberdade e grandes liberdades, podemos dizer assim. Ora, isto atrapalhou um bocado o diretório do Partido Republicano. E a diretiva operacional de atuação do Partido Republicano é extraordinariamente simples e não o deixa, perante a história, e passados 100 anos, tão bem colocado como isso tudo. Diz ele, quanto mais liberdades nos derem, mais liberdades vamos exigir. Até que eles tenham as transigências que desprestigiam e amesquinham, ou tenham de recorrer à violência e revolta. Reparem bem, era a regra do jogo dos republicanos, completamente fora da regra do jogo que todos os outros partidos, incluindo o governo de João Franco, estavam a jogar. Portanto,
os republicanos lançavam a política do quanto pior melhor, exigir tudo, não dar nada em troca. O nosso objetivo não é o poder, o nosso objetivo é o regime. Era isto que queria dizer, pura e simplesmente, Brito Camacho. E foi assim que eles, a partir daí, começaram a atuar sistematicamente até 1910. E isso é histórico, não há dúvidas absolutamente nenhuma. Bom, João Franco aparecia o franquismo. Há muita gente que diz que João Franco subiu ao poder com um golpe de Estado. Não é verdade. Vimos porque é que ele subiu ao poder. Inclusivamente o rei foi acusado aqui no Parlamento de ter dado as ordens para se reprimir a manifestação a Bernardino Machado. E foi Índice de Ribeiro que veio aqui ao Parlamento dizer que isso não era verdade e apresentar as provas de que isso não era verdade. Faz-se a pergunta, e daqui para a frente, como é que passou a funcionar o sistema todo? Um choque entre os republicanos e o franquismo. O franquismo era acusado, e sempre foi acusado, de ser violento, de ser incapaz de diálogo, de recorrer a todos os tipos de pressão, de ter dado 2 golpes de Estado, um para ir para o poder e outro para conseguir a ditadura, e de uma vez conseguida a ditadura, lançar a censura, a opressão, o cercear das liberdades e, portanto, vivia-se num clima de perfeita instabilidade em Portugal. Quer dizer, o governo, vamos ver uma coisa, queria governar e não o deixavam governar. Bom, quando aqui no Parlamento se levantou o problema dos adiantamentos à Casa Real, nem queiram saber a gritaria que aqui houve. Afonso Costa fez a sua célebre declaração. Reparem bem, disse em pleno Parlamento: o Sr. Dom Carlos tem que abandonar o país antes que vá parar à prisão. Levantou-se uma gritaria tremenda nas bancadas e Afonso Costa repetiu: por menos crimes do que os cometidos pelo Sr. Dom Carlos, rolou no cadafalso a cabeça de Luís XVI. Foi uma gritaria, houve pancadaria nas bancadas, mandaram expulsar Afonso Costa da Câmara. E quando entraram os soldados para retirar Afonso Costa da Câmara, levantou-se António José de Almeida e disse aos soldados: com a minha palavra e as vossas baionetas, vamos fazer uma revolução, vamos implantar a República. Isto era autenticamente a anarquia. Dom Carlos sentiu que não era possível governar. Não havia outra maneira senão dar a ditadura a João Franco. Caminhava-se, portanto, para uma situação de confronto. Começaram as conspirações dentro da Armada. Sabia-se que se preparava uma revolta na Armada à volta de um guarda-marinha, do subtenente, aliás, da administração naval, chamado Machado Santos. Mas que o verdadeiro chefe de todo o movimento era o Almirante Reis. Isto corria à boca cheia. Morreu o Índice de Ribeiro e subiu para dirigir o partido, o regenerador Júlio Vilhena. E Júlio Vilhena, no dia 2 de janeiro de 1908, disse o seguinte: isto só acaba ou com um crime, com um assassinato ou com uma revolução. A revolução estava preparada e o assassinato também estava preparado. E era o assassinato de João Franco. E ele disse que não tinha medo. Fizessem lá o atentado que quisessem, que não tinha medo. Começaram a arrebentar bombas. Rebentavam bombas em casas de bombistas. Olhem, rebentou aqui em Lisboa, em casa de um então estudante chamado Aquilino Ribeiro. Rebentou uma bomba. Ele era bombista, é verdade, era bombista. Iam-se juntar em casa dele António José de Almeida e Luz de Almeida, que eram 2 dos grandes patrocinadores do movimento revolucionário. Tudo se preparava realmente para a revolução.
do Ano Novo, a família real foi para Vila Viçosa. E ali recebia ao Sr. Dom Carlos com muita frequência os relatórios que enviava João Franco com o detalhe da situação no reino. E todos esses relatórios apontavam para uma certa instabilidade, uma certa insegurança dentro do movimento republicano. Acontece, porém, que os republicanos tinham preparado para 28 de janeiro de 1908 um movimento revolucionário. E esse movimento revolucionário tinha como sede, como quartel-general, a casa do primeiro-tenente Raul Furtado, que se encontrava aqui perto do elevador de Santa Justa. Aí se deviam reunir os chefes do movimento, que eram o Dr. Afonso Costa, o Visconde da Ribeira Brava, o Sr. Pinto dos Santos, José Alpuim e o chefe supremo do movimento, o Almirante Cândido dos Reis, que se devia embarcar no São Gabriel. Estava, portanto, preparado um movimento revolucionário que tinha como base algumas unidades militares e muitos grupos de civis. E aquilo que eles procurariam fazer seria infiltrar esses grupos de civis em unidades militares, levantar as unidades militares, sair com elas para a rua e, com forças da Marinha, do Exército e até da Guarda Municipal, lançarem um movimento revolucionário e proclamarem a República da varanda da Câmara Municipal, aqui perto na praça do município. É claro que isto era acompanhado por uma paralisação da Guarda Municipal, feita por grupos especiais que, à bomba, iriam procurar manter as unidades que não quisessem aderir dentro dos seus quartéis. Era então o comandante da Guarda Municipal, o general Malaquias de Lemos, enquanto que um grupo escolhido devia capturar João Franco. Dos grupos especiais, de um deles fazia parte Manuel Buissa, que era professor, e Alfredo Costa, que era caixeiro. Ora, acontece que na madrugada de 28 de janeiro de 1908, quando os revolucionários se juntaram aqui cerca do elevador de Santa Justa para se dirigirem aos seus destinos, um polícia que por aqui estava achou estranho que àquela hora houvesse tanta gente junta do elevador de Santa Justa e participou ao Governo Civil. Isso originou a prisão dos revolucionários. E no dia 31 de janeiro saiu um decreto chancelado de Vila Viçosa, um decreto de nítida inspiração franquista, que autorizava o governo a degradar e expulsar os cabecilhas do movimento. Isto era uma medida extremamente dura que levaria para fora do reino ou para a prisão nas colónias homens de grande prestígio dentro do movimento republicano e que contrariava a generosidade do Sr. Dom Carlos a quando, do 31 de janeiro de 1891, a Revolução do Porto, em que amnistiou os implicados na mesma. Não sucedia assim agora, as medidas eram extremamente duras, inclusivamente a prisão de António José de Almeida, que foi um erro capital de João Franco, a prisão de António José de Almeida, revoltou não só os republicanos, mas também muita gente da oposição e até dos setores mais moderados. Porque António José de Almeida tinha um grande prestígio e porque, se virem os chefes do movimento republicano, o leque social do mesmo era muito vasto e tinha muitas ligações. Ora, dizem as testemunhas ouvidas acerca do que sucedeu, quer no 28 de janeiro, quer depois, que Manuel dos Reis Buissa, professor no Colégio Moderno e ex-sargento, que pertencia a uma tertúlia de radicais que se juntavam aqui no 1º de dezembro no Café Gelo, tinha nesse dia 31 de janeiro aparecido no café extremamente exaltado, extremamente perturbado e que teria dito, alto e bom som, que estava pronto a tudo para libertar os chefes revolucionários e que, inclusivamente,
poderia chegar a um ato desesperado para pôr cobro à situação. As testemunhas julgaram, segundo declararam, que se tratava de qualquer ação física violenta contra João Franco. Vamos ver que não era João Franco o alvo de Manuel Belisa. Lisboa, Terreiro de Paço, fim da tarde do dia 1 de fevereiro de 1908. A família real tinha acabado de chegar de Vila Viçosa, depois de um atraso motivado por uma avaria do comboio da estação de Casa Branca. João Franco, primeiro-ministro, atravessa o Terreiro do Paço para ir cumprimentar a família real. Na atual estação de Sul e Sueste estava o infante Dom Afonso, o infante Dom Manuel, muitos fiéis que saudavam o Sr. Dom Carlos e a família real. Mas havia mais alguém aqui no meio da multidão que aguardava a passagem do cortejo real a caminho do Palácio das Necessidades. Havia mais alguém que não tinha a intenção de saudar a família real. E mais, nem sequer a intenção de atentar contra João Franco, como muito se temia naqueles dias que se seguiram ao 28 de janeiro, nesta cidade de Lisboa. O decreto de 31 de janeiro, banindo e autorizando o degredo dos caudilhos revolucionários, tinha isolado o rei. Dom Carlos sabia isso perfeitamente, tinha disso perfeita consciência. Como tinha a perfeita consciência que tinha recorrido, muito provavelmente, à última medida para procurar agarrar a situação que rolava pela ladeira abaixo. Durante a viagem, mandou um telegrama para o seu estribeiro menor, o coronel Alfredo José de Albuquerque, ordenando-lhe que estivesse aqui, à espera da família real, não os automóveis, mas os landaus, as carruagens puxadas por cavalos. Não queria mostrar qualquer receio ao povo português. Estava firmemente convencido que o povo português jamais atentaria contra ele. Os landaus esperavam, a multidão esperava. Dizia-se que a situação era muito perturbante, que tinha que haver segurança no deslocamento da família real. Dom Carlos dispensou essa segurança. Mandou baixar as capotas dos landaus e quis apenas com ele a escolta de cavalaria comandada por Francisco Figueira Freire. Mais nada. Era um homem extraordinariamente corajoso. Sabia que latente estava o perigo, mas também o sabia enfrentar. E em carruagem aberta, toda a família real começou o seu deslocamento da estação de Sul e Sueste para o Palácio das Necessidades, contornando o Terreiro do Paço para passar em frente aos Correios e depois tomar a Rua do Arsenal a caminho das Necessidades. No meio da multidão, segundo sabemos hoje, por estudos circunstanciais, absolutamente isentos, independentes, que têm sido feitos, no meio da multidão, estavam os conjurados. Os conjurados para cometerem aquele que muito provavelmente será o mais nefando, o mais tremendo de todos os crimes políticos que se cometeram
ao longo de quase 1000 anos de história, na história de Portugal. Quando hoje se procura explicar o regicídio, há quem diga que havia 3 esperas montadas para atentar contra a vida do rei. Uma, aqui, no Terreiro de Paço. Outra, muito provavelmente, ao fim da Rua do Arsenal. E outra, também muito provavelmente, no início da Calçada das Necessidades. A espera que aqui estava montada era constituída, tanto quanto se sabe, por 3 homens. Manuel dos Reis de Buissa, Alfredo da Costa e não se sabe quem era o terceiro, mas existia um terceiro por tudo o que aqui sucedeu. Vai o cortejo régio a caminho da esquina da Rua do Arsenal, onde agora se encontra a placa comemorativa do regicídio. Precisamente aí, a um sinal de Buissa, o Costa saltou para a traseira da carruagem, aberta. No banco de trás da carruagem ia o Sr. Dom Carlos e o Costa desfechou um tiro de pistola na nuca do rei. Imediatamente a cabeça do Sr. Dom Carlos caiu para o peito. O burburinho que aqui se levantou, o terror que aqui se levantou, a gritaria, a correria, foi uma coisa tremenda. Levantou-se o príncipe real Dom Luís Filipe, puxou da pistola. Quis defender o pai, a mãe, o irmão, a avó, que iam dentro da carruagem. O Buissa visou-o com um tiro de carabina e derrubou-o. O príncipe real morreu batendo-se. A carruagem partiu à desfilada direita ao Arsenal de Marinho. O Costa caía aos tiros da polícia. O Buissa procurava fugir. Quem o queria apanhar era o comandante da escolta, Francisco Figueira Freire. Deu-lhe uma cotilada. Não se sabe muito bem como o mataram, mas mataram. Na carruagem entravam no Arsenal de Marinha, já mortos, Sua Majestade ao Rei Dom Carlos e o Príncipe Real Dom Luís Filipe. Naquele fim de tarde de 1 de fevereiro de 1908, tinha-se cometido neste Terreiro de Paço o regicídio, um dos crimes mais tremendos, mais horrorosos da história de Portugal. No momento em que o Landau Real virava para a Rua do Arsenal, um terceiro regicida disparou um tiro de pistola do meio da multidão que acertou num braço de Dom Manuel. Levantou-se a Rainha Dona Amélia com um ramo de flores procurando defender o filho e foi no meio de toda esta confusão, no meio de todo este drama, que o Landau se dirigiu para a Rua do Arsenal e entrou no portão de armas do Arsenal de Marinha. Parou mesmo à porta do Arsenal de Marinha. Está marcado numa pedra com uma cruz gravada o sítio exato onde depositaram os cadáveres de Dom Carlos e de Dom Luís Filipe. Dona Maria Pia vagueava por este arsenal, chorando como uma louca. Dona Amélia estava num pranto sobre os cadáveres do marido e do filho mais velho. Dom Manuel, ferido num braço, estava perfeitamente estarrecido. É a descrição. Em pé, junto da mãe. Mesmo em frente, do outro lado da praça do município, na Câmara Municipal, depositavam os cadáveres dos dois regicidas, Buissa e Costa. Junto deles,
depositavam também um corpo de um gaiato, de um jovem. Chamava-se Sabino da Costa e tinha sido apanhado no lugar errado e no momento errado. Nada tinha a ver com o horrível crime do regicídio. Chegava ao fim de uma forma trágica, profundamente injusta, profundamente desumana, o reinado de Dom Carlos I. Acabava um reinado caracterizado por violentas críticas, terríveis problemas, situações de grande amargura, situações que não eram mais do que uma interpretação errada de um liberalismo mal compreendido e mal aplicado. Quase tudo tinha sido um erro. Houve grandes momentos neste reinado. Dom Carlos foi um excepcional diplomata. Numa viagem ao estrangeiro, tão criticada porque abandonava o país num momento de grande tensão, tão criticada pelos gastos sumptuários, afinal de contas, de um séquito de 4 pessoas. A sua ação, ao mandar combater em África, na defesa do território de Moçambique, foi brilhante. Acusaram-no, injustamente, de colaboração com a Inglaterra no problema do ultimato. Não colaborou coisíssima nenhuma. Como bem se lembram, devolveu-lhes as condecorações e quis defender os interesses de Portugal de toda a maneira. Dom Carlos foi fundamentalmente um extraordinário patriota. Para além do artista, do diplomata, do homem devotado à tradição do seu país, ele foi um extraordinário patriota. A perda de Dom Carlos foi muito sentida, profundamente sentida pelo povo português. O seu lugar na história está bem marcado. Foi uma vítima, foi um mártir, mas foi também um grande rei. Dom Carlos I levanta ainda hoje muitas paixões e é um monarca que eu considero como o exemplo de um rei moderno. Foi talvez um homem à frente do seu tempo. Realmente é preciso ver que na época o regime era democrático, tinha uma Constituição, um Parlamento que nomeava o governo. O rei tinha uma diplomacia muito eficiente a nível internacional, era muito respeitado, tinha uma vida que muitas pessoas hoje acham que parece um pouco fútil e ligeira, muitas caçadas, mas aquilo fazia parte da diplomacia, porque as caçadas vinham reis e príncipes e personalidades políticas estrangeiras que participavam. Havia uma diplomacia paralela muito forte. E, por outro lado, como ele também não era suposto meter-se na política do dia-a-dia, enfim, pois ocupava-se com outras coisas. Também foi um grande oceanógrafo, investigador marítimo, um grande amigo do príncipe Alberto do Mónaco, que fez com ele estudos sobre a biologia marítima, estudou os mares, as pescas, os recursos, etc. E tinha um grande prestígio a nível internacional, como cientista e como atirador, como caçador, são muitos aspectos. Quanto às guerras da África, enfim, obviamente era uma situação muito difícil, porque a posição dos reis era um grande respeito pelas autoridades, pelos reis africanos, pelos reis asiáticos, pelas autoridades tradicionais.
O governo queria ser mais moderno, mais colonial, à moda europeia, queria criar um colonialismo já um pouco mais de presença europeia, de uma administração que muitas vezes chocava com a tradição da presença portuguesa, que era de governar através dos chefes tradicionais. Não é? O Mouzinho de Albuquerque, por exemplo, e outros grandes militares portugueses sempre tratavam, até o Gungunhana, por exemplo, o Mouzinho de Albuquerque defendia que o Gungunhana, uma vez derrotado, devia ser tratado como um prisioneiro de guerra, como um rei vencido, mas com toda a dignidade. O governo quis humilhar o Gungunhana para desvalorizar a importância da vitória do Mouzinho de Albuquerque. Quanto à questão do João Franco, foi realmente o momento mais difícil, mas pelo que se percebe pelos jornais e opinião pública da época, havia um grande movimento de opinião pública que pedia ao rei, e políticos e deputados, etc., que pediam ao rei uma intervenção a fim de reformular as leis eleitorais e permitir que no Parlamento houvesse maiorias estáveis. Porque hoje em dia dizem que havia uma grande instabilidade, a monarquia era muito instável. O que era instável era a democracia que vivíamos na época. Os governos é que caíam, não é por ser uma monarquia ou uma república, teria sido da mesma. E por isso o rei suspendeu o Parlamento, suspendeu as liberdades constitucionais para permitir ao governo de um período de tranquilidade para tomar medidas importantes e preparar uma nova lei eleitoral. Mas estava já previsto o fim deste prazo de suspensão das liberdades democráticas. Creio que foi mais um pretexto usado por alguns círculos republicanos do que propriamente um motivo profundo para o regicídio. Não é? O regicídio, por outro lado, sabe-se hoje que foi, enfim, teve cúmplices importantes no estrangeiro. A proclamação da República, essa sabe-se de certeza que foi apoiada por entidades governamentais inglesas e pelo governo espanhol. Isso por duas razões. Os ingleses queriam ficar com o nosso Império Africano e sabiam que com a monarquia e com o rei Dom Carlos isso não era possível. E os espanhóis, como sempre desde há séculos, quando têm uma oportunidade de tomar conta do nosso território europeu, acham que é a grande oportunidade histórica e quase um dever, uma obrigação patriótica espanhola de controlar Portugal. Não é? E eu acho que hoje não mudou muito a situação, embora seja mais discreta a ação. Por isso houve realmente ali uma conspiração internacional para derrubar a monarquia e provavelmente também para assassinar o rei. Não é? Agora, o regicídio, toda a gente está de acordo que é um crime infame, é um crime que o país inteiro fica de algum modo manchado, chamava-se isso antigamente o magnicídio, extraordinariamente grave. Mas não há dúvida que o rei sacrificou-se pelo país. E a placa que está no Terreiro do Paço, no lugar do regicídio, que diz, em memória do rei Dom Carlos e do príncipe Dom Luís Filipe, que deram a vida pela pátria. É verdade, é isso, quer dizer, eles foram mortos porque estavam a defender a pátria.